Glórias a Deus. Nessa hora, então, nós vamos, sob o toque de somente crer, receber nosso pastor. Ele nos trará o conselho de Deus para essa noite. Nessa hora, Senhor, pela Tua graça, não merecemos isto, porque a graça é favor imerecível, mas o Senhor nos fez povo Seu, ó Pai, e nós Te agradecemos, Te louvamos por tudo isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa imensa gratidão, pois nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite com Jesus a todos os irmãos. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, do verso 4 até o verso 8. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Senhor Deus, nessa hora é a hora mais sublime, é a hora da Tua palavra. Abençoa nossos corações, para que nós possamos receber, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Agora, eleição, irmãos, mostra de onde nós realmente viemos. Agora, não foi eu nem você que nos candidatamos à vida eterna, como o irmão Wilson falou hoje aqui na escola dominical, como os candidatos a um concurso, né, irmão Wilson, que tem 200.000 pessoas para uma vaga. Assim também, o profeta compara que muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Então, é um comparativo como o nascimento, que muitos são chamados ali, mas um somente é que recebe a vida.
E Deus manifesta a eleição. Eu estava estudando um pouco sobre o assunto, porque a Bíblia diz que o firmamento manifesta as obras de Deus. Então nós temos hoje mais de 1000 planetas descobertos e catalogados pela ciência humana. E até hoje não existe um rastro de vida em qualquer destes planetas. Planetas até muito semelhantes ao nosso planeta, aonde tem um Sol também e tem uma proximidade, um planeta próximo a um Sol que tem uma Lua também parecida com a nossa, semelhantíssimo, mas não tem vida. Agora eu creio que Deus tem manifesto a sua grandeza através disso. De tantos 1000 planetas que existem na Terra, no universo, Ele elegeu um e fez sombra sobre aquele planeta e trouxe a vida sobre ele. Esta é a grandeza de Deus. Agora, nós não nos candidatamos a isto. E nem nós temos o direito de escolher quem vai viver e quem vai se perder. Mas Deus, por sua presciência, Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu esta vida. Não foi eu que escolhi estar aqui. Não escolhi estar aqui. Eu tinha na minha cabeça, quando eu era um adolescente, que quando eu chegasse aos 40 anos, eu iria ser um cristão. Mas Deus tinha a sua maneira, irmãos. E talvez se você tivesse o direito de escolher, talvez nós teríamos escolhido a maior igreja da cidade, a mais bela. Mas Ele colocou algo dentro de nós. E esse algo dentro de nós, você vai entender que é o Zoe, que é a eternidade, que Ele colocou esta palavra dentro de nós, antes da fundação do mundo, para que quando nós ouvíssemos a palavra, e aí viria um fundo clamando o outro fundo, ou seja, palavra dentro de você, palavra fora de você. Então esta mensagem, você está descobrindo ela dentro de você. Ela já está aí dentro de você. A única coisa que está acontecendo agora é que ela está sendo revelada a você. Aleluias! Veja, irmãos, que Jó, capítulo 38, Jó estava achando que tinha sabedoria. E Deus, no verso 4 ao verso 7, Deus pergunta: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Aonde estávamos nós? Aonde estava você esses 6.000 anos de terra? Aleluia. Aonde? Em Deus, em Cristo, guardados, eleitos
para quando chegasse aquele tempo você fosse manifesto. O nosso corpo já estava na terra. O nosso corpo vem da terra. O que nós vamos falar aqui? Verso 5: quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Está falando sobre a terra. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha aí. A terra não tinha sido nem fundada ainda. Antes, Deus está falando antes para Jó. Ele faz a pergunta: onde estava tu quando eu fundava a terra? Jó estava aqui, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, ali estava você, ali estava nós. Aleluia. Está aqui na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentílica, parágrafo 150. Veja, nós viemos da eternidade, irmão. Nós viemos da eternidade. Nós éramos, antes que houvesse o mundo. Você sabia disso? Isso é eleição. Porque eterno, irmãos, nós já somos eternos. Você sabia disso? E eterno não tem princípio e não tem fim. Então, se nós não fôssemos eternos, nós tínhamos um princípio. Então, aquilo que tem um princípio tem um fim. Nós teríamos que morrer. Se a vida de Deus está em nós, a vida de Deus é eterna. Quando Deus soprou nas narinas de Adão a vida eterna, ali o que morreu foi o corpo de Adão. O que morre, o que vai para a sepultura, é o homem exterior. Nós já pregamos isso. Se você morrer antes do arrebatamento, o seu corpo vai para a sepultura. Por quê? Porque este corpo, ele veio da terra, ele veio do pó, e ao pó ele se tornará. Mas o corpo de dentro, que é o homem interior, que é a parte de Deus, não, esta vai para a sexta dimensão. Aleluia. É isto maravilhoso, não é? Ele disse a Jó, né? O profeta falando sobre a mesma escritura que eu disse aqui. Agora vamos aqui na mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, parágrafo 142. Irmão, há muito tempo atrás, antes do mundo ser até mesmo ter sua fundação, Deus, através da sua graça eterna, Ele olhou para baixo pela presciência e Ele viu você e a mim. Antes, isso é presciência. Antes da terra ser fundada, Deus viu esse culto. Deus sabia que você estaria aqui com a roupa que você está vestida. Aleluia. Não está faltando ninguém neste culto aqui. Todas as pessoas que Deus viu lá na glória, que Ele elegeu para estar aqui, estão aqui agora. Ele é Deus. Ele é infinito. Quer dizer, pastor, que
Então aí os teólogos dizem, não, mas então não há livre-arbítrio. Irmão, você não vai ser escolhido agora, você não vai ser eleito agora, nem salvo agora. Não. Agora nós estamos manifestando a nossa eleição. Nós estamos aceitando a nossa salvação, mas ela já foi decretada lá atrás. Ela já foi paga. Porque existem duas descendências na terra. Existem os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Agora, toda aquela planta que o pai não plantou, ela será arrancada e lançada no fogo. Mas a planta que Deus tem plantado, esta será colhida no celeiro de Deus. Quer dizer então que Deus condenou alguns e salvou outros? Não. Deus não veio condenar ninguém. Deus não condena ninguém. Ele enviou o seu Filho no Calvário, para que todo aquele que nele crê. Mas os filhos do diabo, eles não creem. Por isso, sabia disso? Eles não creem, eles não conseguiram crer em Moisés, eles não conseguiram crer em Jesus. Por quê? Porque não são filhos de Deus. Mas aos filhos de Deus, esses creem. E o pecado é não crer mesmo. O verdadeiro pecado é não crer. Aleluias. Ele sabia em que era nós viveríamos. Irmãos, aquela igreja de Paulo, quando Deus levantou Paulo, ele sabia exatamente as pessoas que creriam na mensagem de Paulo. Cada mensageiro da era da igreja, quando Deus levantou, ele sabia qual eram as pessoas que creriam naquele mensageiro. E assim sucessivamente. E você olha as pessoas dizerem hoje: se eu vivesse nos dias de Noé, eu teria entrado na arca. Teria não, irmãos. Não teria. Se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, eu teria crido em Jesus. Não! Ele estaria lá gritando junto com a multidão: crucifiquem-no, dá-nos Barrabás. Mas hoje, ele olha para o passado, e ele quer crer no passado, em algo que já passou. Hoje não é mais uma arca de madeira, hoje não é mais um Calvário, o Calvário já aconteceu, mas Deus tem enviado a mesma palavra, da maneira que Ele prometeu, e as pessoas não creem na palavra, dizendo que creriam lá atrás. Não, irmão. Agora você, eleito de Deus, se você estivesse nos dias de Noé, você teria entrado na arca. Se você estivesse nos dias de Jesus, você tinha se colocado ao lado da verdade. Porque, irmãos, nós já somos da verdade. Qualquer era que você estivesse vivido, você seria da verdade. Aleluia. E Jesus disse para Tomé: Tomé, tu me vistes e creu, Tomé. Mas bem-aventurados são aqueles, Tomé, que não me viram e creram. Irmãos, você deveria ser uma pessoa feliz, porque nós nascemos há cerca de 2000 anos. Nós estamos aqui, eu acho que a 10.000 quilômetros de distância de Jerusalém. Jesus nunca veio no Brasil, nada, nós estamos tão distantes. Mas nós podemos crer
Crê porque somos filhos de Deus. Crê porque somos eleitos. E o eleito não é enganado. Em nenhuma era. O eleito não foi enganado no passado. O eleito não será enganado nesta última era. Não. Oh, ele sabia em que era nós viveríamos. Ele sabia o que seríamos. Portanto, através da eleição, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para estarmos com ele sem mancha. Agora, se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para estarmos nele sem mancha, e nós nascemos todos manchados, e nada pode nos limpar. Como seremos sem mancha? Ele mesmo, meu Deus, irmão, além de Deus nos eleger, nos escolher, nos dar a vida eterna, Ele mesmo desceu e fez propiciação pelos pecados. Você já pensou se cada um de nós tivéssemos que ter o nosso Calvário? Você já pensou se cada um de nós tivéssemos que passar pela crucificação para receber a nossa vida? Talvez nós não aguentaríamos, mas Ele, por presciência, já sabia disso. Ele mesmo suportou as cargas. Ele mesmo se fez perfeito por nós. E o que temos que fazer nesta última era é somente crer, porque tudo é possível àquele que crê. Mas, irmão, como sabemos que cerca de 8 almas entraram na arca, você sabe disso. Os animais entraram na arca, ouviram a voz de Deus, mas o homem que é racional não ouviu. Somente 8 almas se salvaram nos dias de Noé. Noé estava lá pregando a verdade daqueles dias, mas somente 8 almas eram eleitas, escolhidas por Deus para habitar naquela arca. Hoje, nós estamos da mesma forma, pregando a palavra nas rádios, nas casas, na igreja, você também com a sua vida pregando. Mas há uma coisa, meu irmão, quando alcançar a semente eleita, ela vai sentir algo diferente. Vocês vão conhecer um irmão lá de Nova Bandeirantes, ele vai vir aqui. Ele falou assim para mim, pastor, eu cheguei na casa dele, ele tinha quase a Bíblia toda escrita na parede da casa dele, mas não podia ver nada. Faltava-lhe uma coisa, faltava-lhe o colírio de Deus. Mas quando chegou o colírio de Deus, ele disse, pastor, eu descobri que eu não sei de nada, pastor. Oh, glória a Deus. O que aconteceu? A palavra chegou na semente eleita. E depois o diabo chegou lá para derrubar, mas não tinha mais jeito. A palavra já tinha fecundado. É um filho de Deus. Aleluia, irmãos, sou tão maravilhado por isso. Deixa eu caminhar aqui, senão... Parágrafo 62 dessa mensagem aqui. Glória a Deus. Veja a presciência de Deus. Parágrafo 62, é a mesma mensagem. Veja em Romanos capítulo 6. Paulo estava sustentando ali em cima, falando sobre o eleito de Deus, que Esaú e Jacó
mesmo antes do bebê nascer, ou qualquer coisa, Deus disse que ele os conhecia, e ele odiava Esaú e amava a Jacó. Ele sabia que Esaú era mau e Jacó era bom, muito embora Jacó era um enganador e Esaú era justo. Aos olhos humanos, nós condenaríamos Jacó e receberíamos a Esaú, mas Deus não estava olhando para a casca. Se você olhar para a casca de seu irmão, você vai condená-lo. Olhe para dentro, olhe para a alma dele. Ela tem crido na palavra assim como você tem crido. O de fora, nós vamos cometer falhas, isso aí é do homem, o pastor vai cometer falhas, a esposa, o esposo, o diácono, o evangelista, nós vamos cometer falhas, mas não há tentação senão humana. A alma não peca, meu irmão, porque o dia que a alma pecar, ela morre. Todo pecado é na carne. É na carne, não é na alma nossa, é na carne, são coisas carnais. Aleluias. Ele odiava Esaú e amava Jacó, mesmo antes do garoto ter uma oportunidade de expressar sua gratidão, pois ele era Deus. E ele sabe, ele é infinito. E se ele é infinito, ele conhecia cada pulga. Meu Deus do céu. Cada mosca, cada mosquito, tudo que estaria sobre a terra, ele conhece. Meu Deus, até quantos cabelos você tem na cabeça, Deus sabe. É que nem uma fábrica que fabrica o carro. Ela sabe quantas peças tem no carro, não sabe? Não foi Deus que nos fabricou? Não foi Ele que nos criou? Então Ele sabe o que tem. Não foi Ele que criou a vida? Não foi Ele que criou as plantas? Ele sabe quantas espécies de planta tem, quantas espécies de animais, quantos mosquitos tem sobre a terra. Ele é Deus. Eita! Ele é infinito, eterno, imortal, bendito Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Não há nada que Ele não saiba. Esta é a razão que Ele pode dizer como será o fim. Por isso que ele sabia todas as coisas, porque Ele é infinito. Ele é infinito. Oh, glória a Deus. Deixa eu terminar aqui, irmão. Agora capítulo 6, segunda parte. Olha, nós vamos ler aqui os 77. Então Cristo morreu para salvar aqueles que Deus, através da presciência, elegeu para encontrá-lo no além sem mancha ou ruga. Na verdade, Cristo morreu por todos, salvos e perdidos. Só que quem vai aceitar, quem vai ser salvo realmente, é somente o eleito. Não adianta, e às vezes nós tentamos pregar, tentamos colocar na cabeça da pessoa. É tão fácil para nós crer, mas a pessoa não crê de jeito nenhum. Não tem jeito. Ele elegeu para encontrá-lo no além, sem mancha ou ruga. Antes da fundação do mundo, Ele te viu na glória. Irmão, isso aqui deveria colocar todas essas coisas humanas, deixe isso para lá em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º plano. Vamos focar na eleição, focar no caminho da palavra, valorizar essas coisas.
Porque ele pode vir a qualquer momento e te achar fora do caminho. Aí é livre-arbítrio. Aí é livre-arbítrio. Eu não quero, tudo bem. Eu não quis. Agora, se Deus fez aquilo, nos predestinou antes da fundação do mundo e conhecia cada um de nós pelo nome. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para a vida eterna e enviou Jesus Cristo para nos redimir, sendo que Ele nos viu 6.000 anos atrás, para que pudéssemos aparecer no seu louvor na glória. Como você pode estar perdido? Você não foi salvo agora. Não. Você não foi perdoado agora. Você foi perdoado lá no Calvário, há 2.000 anos atrás. Simplesmente agora nós estamos aceitando o nosso perdão. Estamos deixando as coisas da carne de lado, as coisas que alimentam a carne, e nos alimentando das coisas que alimentam o espírito. Estamos deixando de viver para a carne para viver para o espírito. Agora, se você está salvo, você está salvo. Pronto. Diga assim: eu estou salvo. Fala: eu estou salvo. Agora o diabo, ele tenta te fazer desistir. Ele tenta fazer você renunciar à sua eleição. Olha só, irmão, que tremendo. Ele está tentando te enganar, ele é um mentiroso. Ele está tentando te separar de Deus, te tirar do companheirismo através da redenção. Não dê ouvidos a Satanás. Ele já está perdido. E ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Está escrito, Satanás. Você pode dizer aqui, você pode ler na cara dele, como também nos elegeu nele. Nele quem? Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, o que significa santo? Limpo, purificado e irrepreensíveis diante dele em caridade. Agora veja Romanos, abra a Bíblia para nós finalizar aqui. Veja Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 aqui de Romanos, verso 28. Então, mas se teu filho é eleito, não te preocupas não. Na hora certa Deus vai trazer, mas continua orando. Não deixa de orar não, mas na hora certa Deus vai puxar nas rédeas dele, vai trazer. Ele fez assim comigo. Olha aí. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, até o mal que vem na sua vida é para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus! Você foi chamado pelo decreto de Deus. E se um decreto de um rei terreno era irrevogável, quando o rei Assuero lá deu o decreto, ele deu o decreto de matar os israelitas, os judeus. Aí depois que Esther foi lá e manifestou aquilo para ele,
Ele já tinha dado o decreto, não podia voltar atrás. Está entendendo? Está decretado, tinha que acontecer. Aí eles foram lá e inventaram outro decreto para os judeus poderem se defender. Mas aquele decreto do rei, Naamã, ele tinha um anel do rei. Ele assinou o papel, a lei lá, e carimbou com o anel do rei. Não podia voltar atrás. Aleluia! Olha, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado pelo decreto de Deus. E esse decreto, irmão, ele foi escrito com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, não tem como você se perder, só se você quiser mesmo. Já está decretado antes da fundação do mundo, já está escrito. Você já está perdoado. Você já está limpo diante de Deus. Você já está eleito, não precisa fazer prova. E tem tantas pessoas melhores do que eu aqui em Alta Floresta. Talvez até mais prudente, mais crente. Sabe falar até melhor, mais educado. Tem. Mas Ele nos escolheu. Aleluia. Pelo decreto. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Primeiro ele te predestinou, e quando chegou a hora, ele te chamou. E é um chamado pelo decreto. Amém? E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Santificou, limpou, glorificou, perdoou. Ó Deus, eu te agradeço demais. Demais. João 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim. Não. Mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. E vos nomeei. Você sabia que você tem outro nome? Que esse nome é terreno, mas você tem um outro nome que você vai receber ainda, que é o verdadeiro nome. Quando você recebeu o corpo terreno, quando você nasce, aí os seus pais te dão um nome terreno. O meu é William, Solange, David, Mosé, Piva, Moisés, Edmundo, é um nome terreno, mas você terá o seu verdadeiro nome não é esse. Aleluia. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Vamos nos colocar em pé. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Senhor, isso é tudo para nós. Ainda que faltasse o azeite na botija, ainda que a videira não florescesse, Senhor, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ajuda nós a entender, a ver essas coisas que o Senhor já tem nos escolhido. Só o fato, meu irmão, de você crer na mensagem, mostra que você tem o Espírito Santo.
E se você tem o Espírito Santo é Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem Deus dentro de si. Então, se você tem Deus dentro de si, você é parte de Deus. Se você é parte de Deus, você é eterno. Aleluia, Senhor. Perdoa nós pelas nossas incredulidades, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e ajuda nós a crer mais e mais, e a manifestar a nossa eleição. Abençoa esta igreja, esses irmãos que têm crido nesta mensagem, nesta cidade. Aqui não tem nada fora do lugar, está tudo no lugar que o Senhor tem colocado, ó Deus. E todos aqueles que pertencem a esta igreja aqui em Alta Floresta, eles virão e se assentarão nesses bancos juntamente conosco. Obrigado, Deus, dispersa o teu povo em paz. Abençoa a viagem do pastor Milton, nosso pastor de retorno, da irmã Margarida, da irmã Sara que está ali com eles. Dá uma boa semana para o teu povo, um bom trabalho, Senhor. Nos guarda e nos livra do mal deste dia, e nos prepara para a hora da tua aparição, Senhor. Pois nós te pedimos e te agradecemos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu o amo. Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Mais uma vez, em oração. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário.